Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao tutorial Electron JavaScript. Na aula anterior, eu expliquei como funcionam os processos no Electron. E na aula de hoje, eu vou falar sobre a comunicação entre esses processos, o IPC. Por questões que envolvem segurança, os processos de renderização são isolados. Ou seja, eles têm acesso limitado às funcionalidades do sistema. No entanto, a comunicação entre processos é uma parte essencial na construção de aplicativos para desktop. E como os processos têm responsabilidades diferentes, no Electron, a comunicação entre processos, o IPC, é a única forma de executar tarefas comuns em sistemas desktop. Resumindo, o processo principal cria as janelas, controla a lógica e pode acessar as funcionalidades do sistema. Processos de renderização mostram a interface do usuário. E o IPC permite que esses processos conversem entre si. Lembrando da aula anterior que devemos usar o preload.js para limitar o acesso do renderizador apenas aos recursos necessários. Podemos fazer uma analogia do preload.js com um firewall onde regras são estabelecidas para o acesso. No Electron, usamos dois módulos para o IPC. IPCMain, usado no processo principal para ouvir e responder às mensagens do processo de renderização. E o IPC Renderer, usado nos processos de renderização para enviar mensagens ao processo principal e ouvir respostas. Esses canais são arbitrários. Você pode nomeá-los como quiser. E bidirecionais. Ou seja, você pode usar o mesmo nome de canal para ambos os módulos. Podemos fazer uma analogia do IPC com sockets, que na linguagem JavaScript são usados para a comunicação bidirecional entre um cliente e um servidor. O melhor jeito de entender tudo isso é através de alguns exemplos práticos. Vamos lá! Aqui no index.html, depois da tag h1, vamos criar aqui um button. Dentro aqui de button, vou usar o evento onClick. Vou criar uma função de nome OpenShout. E aqui janela secundária. E aqui no renderer.js, vamos criar uma função e por uma questão didática, para fazer um teste para ver se o botão está funcionando, console.log teste do botão. Vamos executar. Botão janela secundária, deixa exibir as ferramentas do desenvolvedor. Vou clicar no botão, teste do botão. Perfeito. Vou deixar esta linha comentada e eu vou usar aqui o IPC para enviar, a partir do renderer, uma mensagem ao main que, quando este botão for clicado, ele precisa abrir a janela secundária. Vou iniciar em preload.js. Aqui na linha 1, eu vou importar o recurso IPC Renderer, que é o recurso do framework que permite estabelecer a comunicação entre os processos. Na aula anterior, eu criei aqui o Context Bridge. Nesta linha, eu vou inserir uma vírgula. E aqui eu vou criar outra função. Vou chamar essa função de Open. Que vai usar o IPC Renderer.send para enviar a mensagem OpenShout ao processo principal. Explicando melhor esta linha, eu estou permitindo
via IPC Renderer, ao processo de renderização, executar esta função open, que nada mais é do que enviar uma mensagem ao processo principal com este rótulo OpenShawd. Tanto o nome desta função quanto o nome deste rótulo são arbitrados. Você pode escolher aqui os nomes que você quiser. Sempre recomendo escolher nomes que tenham a ver com o que você quer fazer. Vamos agora ao main, rolando aqui para baixo. Dentro aqui de app.inread, por uma questão didática, vou gerar um comentário, IPC. Antes, porém, aqui em cima, na linha 4, eu vou também importar o recurso IPCMain. Esse é o recurso que permite estabelecer a comunicação entre processos. E aqui dentro, vou usar o recurso IPCMain, .on, ou seja, ele vai escutar mensagens dos processos de renderização. E aqui entre parênteses, a sintaxe que a gente usa é o rótulo da mensagem. Essa mensagem aqui, OpenShawd. Vírgula, aqui uma função. E quando o IPCMain escutar essa mensagem, eu quero abrir a janela secundária. Na aula anterior, a gente criou essa janela secundária e vinculou ela ao menu. E para executar esta janela secundária, a gente chama a função shoutWindow. Caso tenha dúvidas, assista novamente a aula anterior. Finalmente, no renderizador, quando eu apertar o botão, ele vai usar a API para executar a função open. Vamos ao preload. A função open usa o IPC Renderer para enviar ao processo principal esta mensagem. Vamos fazer um teste. npm start. Se eu clicar aqui em cima no menu, arquivo, janela secundária, ele vai abrir a janela secundária. E agora, se eu clicar neste botão, ele também abre a janela secundária. Perfeito! O segundo exemplo que eu quero mostrar está relacionado à troca de mensagens ou dados entre os processos de renderização e o processo principal. Por uma questão didática, vou fazer a troca de mensagens, porém o raciocínio é o mesmo para envio e recebimento de dados via formulário, banco de dados, etc. Vou iniciar aqui no preload.js. Dentro aqui de context bridge, mais uma vírgula. Vou criar uma função de nome send. Só que dentro desta função eu vou passar um parâmetro de nome message. Usando aqui o IPC Renderer. .send renderer message, vírgula, message. Resumindo, eu criei aqui uma função que vai enviar via IPC Renderer ao processo principal uma mensagem. Aqui no renderer.js, usando agora esta função de nome send, eu vou enviar a mensagem oi. E no main.js, dentro aqui de IPC, IPCMain.on, eu vou aqui receber uma mensagem. O nome dessa mensagem que eu vou receber é renderer message.
vírgula, aqui uma função, e neste caso, além de receber um parâmetro, eu também posso enviar uma resposta. Então aqui dentro de parênteses desta função, eu vou criar um evento e vou receber o parâmetro message. Esta é a sintaxe para recebimento de mensagens ou de um objeto que contenha dados de um formulário, por exemplo. E aqui dentro da função console.log, crase, processo principal recebeu uma mensagem. Dois pontos, cifrão, parâmetro message. Resumindo, o preload autoriza aqui o processo de renderização a enviar uma mensagem via IPC Renderer. Aqui em Renderer, eu uso a função que eu criei no preload para enviar esta mensagem oi. E o main aqui, usando IPC main, recebe esta mensagem. Vamos executar. Aqui no console, processo principal recebeu uma mensagem oi. Perfeito, só vou corrigir aqui os erros de ortografia. E agora eu quero responder a esta mensagem. O primeiro passo é, no preload, eu criar uma função aqui que vai permitir que o processo de renderização receba uma mensagem do processo principal. Vou criar aqui uma função de nome on. Dentro aqui desta função, também vou definir um parâmetro de nome message, IPC Renderer. Neste caso, o IPC Renderer vai receber, então é ipcrenderer.on. Vou definir aqui um rótulo de nome main message, vírgula, message. Sempre lembrando que o nome da função e o nome aqui do rótulo da mensagem é você quem define. E no caso aqui desses parâmetros, eu estou enviando e recebendo uma mensagem, porém o raciocínio é o mesmo se eu enviar ou receber um objeto que contenha, por exemplo, um array com dados de um formulário ou de um banco de dados. Vamos agora até o main. Neste caso aqui, o main recebeu a mensagem e ele quer enviar uma resposta ao processo de renderização. Então eu vou usar aqui o event para enviar uma resposta, event.reply, usando este rótulo aqui, main message, vírgula, olá, renderizador. E no processo de renderização, eu vou usar agora a função on. Esta função que a gente criou aqui no preload, para receber a mensagem do processo principal. A sintaxe aqui usa uma outra função. E dentro aqui de parênteses, a gente determina também um evento e o parâmetro message. E aqui dentro, console.log, crase, processo de renderização recebeu uma mensagem. Cifrão, chaves, parâmetro message. Vamos fazer um teste. Aqui no console, processo principal recebeu uma mensagem. Oi. Aqui em cima, exibir ferramentas do renderizador.
processo de renderização recebeu uma mensagem: Olá, renderizador. Perfeito. Esses conceitos que envolvem a comunicação entre processos são fundamentais. Por enquanto, é só.